Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea que sofre, que passa drama, né? Não teve vida fácil, mas ganha do Bournemouth por 1-0. Só Deus sabe como mantiveram um clean sheet nessa partida, né? O primeiro, inclusive, do Chelsea na temporada, teve que ser com o Sanches defendendo pênalti. E hoje eu vou ter que tirar o chapéu pro Robert Sanches, porque catou muito bem. Ele cometeu pouquíssimos erros com as bolas no pé, né? Tipo, na verdade, acho que nenhum, eu não me lembro assim. Foi uma atuação que não dá pra criticar o Sanches, defendeu pênalti. Assim, ele cometeu pênalti, mas tá na conta do Fofana, né? Porque fez um recuo irresponsável e curto, né? Não tinha muito que o Sanches pudesse fazer ali, né? E assim, ele foi lá e defendeu, né? Tipo, no final, se fosse erro dele, ele foi lá e corrigiu. E o que eu posso dizer do Chelsea, ainda não parece ter um time inicial formado, é muito jogador, né? Isso acaba dificultando escolher o elenco, assim, 11 inicial definido, mas já tem algumas coisas que a gente já pode tirar de uma partida como essa, principalmente depois de um segundo tempo em que o time melhorou, após a entrada dos jogadores que vieram do banco de reservas, né? Eu acho que é um Chelsea que mostra um Zazi que, se não for para defender em bloco baixo, não tem utilidade alguma pro Chelsea. Ele não é rápido, ele não é ágil, ele é um cara facilmente ganho nesse tipo de jogo de velocidade, de duelos, ele é superado com muita facilidade. É desastroso ver ele na lateral do time, não dá para conceber esse tipo de improvisação. Não é o Maresca que inventa isso, o Pochettino fez isso várias vezes na temporada passada, mas assim, não é porque o Pochettino fez que você pode, né? É imbecil do mesmo jeito, né? E assim, o Tosin Adarabioio jogou muito bem na zaga quando entrou, é uma boa notícia, foi uma boa atuação do Adarabioio, e o Fofana até que foi bem na lateral, né? Ele mostrou mais manejo com a velocidade, né? E assim, a gente sabe que o Wesley Fofana tem que ser tomado com cautela, porque a gente sabe o histórico de lesão dele, mas ele foi bem. E aí a gente tem que falar também da questão do ataque. O Chelsea foi hoje escalado com o Palmer de 10, é uma atuação muito discreta do Cole Palmer, e aí a gente teve de um lado o Madueke, do outro o Pedro Neto e o Jackson de centroavante. Todos jogaram mal, todos, sem exceção. O Madueke foi mal na partida, e assim, o Pedro Neto também não conseguiu aparecer muito. Eu entendo que são bons jogadores, que vão ter sua utilidade, mas a maneira que os reservas entram, né? Tipo, vou só dar uma coisa: um reserva que não entrou bem foi o João Félix. Ele não teve boas decisões. Ainda é o grande problema, né? Dribla bem, tem velocidade, mas a tomada de decisão dele no último terço de campo ainda é um problema que tem que ser consertado, né? Mas, assim, né? É um jogador que, ao meu ver, tem a sua utilidade, dependendo do contexto. Agora, o Sancho e o Nkunku me surpreenderam, né? Tipo, o Nkunku não. O Nkunku já esperava. Pra mim é ridículo que ele só tenha que entrar aos 78 minutos e ainda resolve o jogo, que era óbvio. Ele fez um lance que o Jackson foi incapaz de fazer a partida inteira. E aí a gente tem que falar, né? O Nicolas Jackson, gente, fala que ele tem qualidades, ele tem suas virtudes, mas ele não é centroavante, né? Não tem condição disso. É uma improvisação no final das contas, porque o cara é incapaz de chutar de primeira. É o que o centroavante faz, é o mais básico do básico. Klose, Haaland, todos chutam de primeiro. O cara tem que ajeitar a bola, chutar. E aí dá pra chutar em cima do goleiro também, porque ele fez isso na segunda chance clara que teve. A primeira é uma falta de respeito, cara. A bola fácil ali pra ele chutar e o cara ajeita e dá tempo do zagueiro cortar. É por isso que eu falo, assim, por exemplo, do Osimhen, né? Tipo, o Gyökeres eu sei que ele é um talento extraordinário. Eu não ficaria nem um pouco triste se o Chelsea contratasse ele. Mas eu falo do Osimhen, ele faz isso, entende? Ele toma decisão rápido. Quando uma bola chega ali, ele não pensa, ele chuta, ele já toma a decisão. E o Jackson é incapaz de fazer isso. E ele jogou mal demais hoje, mas muito mal. Os passes são ruins. E aí que eu penso, se o cara não consegue atuar e agir como o centroavante deve agir, por que não dá a vaga para um Nkunku? Porque ele entra e faz o gol. Um Nkunku, se é pra voltar pra criar, um Nkunku faz isso muito melhor que o Jackson. E ali a gente viu dentro da área, olha o que ele fez, olha a jogada, você entende? O Sancho tem um passe maravilhoso ali, a gente já vai falar do Jadon Sancho, mas um Nkunku, ele consegue se livrar da marcação, ele ganha o duelo físico, que é impressionante pra estatura dele, mas ele é forte fisicamente, e ele dá um toque simples e rápido no canto, sem tempo do goleiro reagir. Ele não faz uma jogada muito longa, ele toma uma decisão rápida, a jogada é toda muito bem trabalhada, rápida. Antes de finalizar, ele já sabia que ele tinha que fazer ali para se livrar da marcação e chutar. É isso que a gente fala muito no centroavante. O centroavante quase sempre, ele tem que ser inteligente, não tecnicamente brilhante. Algo com o Nkunku mas a questão é, o cara que é inteligente, sabe se posicionar e sabe finalizar com velocidade, toma decisões rápidas, ele tem tudo ali para ser um centroavante que seja produtivo, entende? Que seja útil. E é uma coisa que, a meu ver, o Jackson não tá sendo. O Jackson é um jogador que precisa de 5 chances para marcar uma. Isso é insustentável. E a questão é que ele ainda continua sendo titular, renovou o contrato
até 2033, 9 anos de Nicholas Jackson. Você tem ideia disso? 9 anos é demais, né? Tipo, não justifica. Ele não merecia aumento de salário em uma temporada que, por mais que ele tenha marcado 14 gols, ele desperdiçou mais de 2/3 das chances que teve. Não é assim, falar, não, foi bom trabalho. Não foi. O Chelsea poderia ter ido melhor se desempenhasse melhor, pelo volume de jogo que recebeu, tinha que ter feito mais, e nessa temporada apresenta os mesmos problemas, não tá evoluindo. Então, eu pessoalmente não gosto desse negócio, vai atrapalhar o desenvolvimento do Jackson, e ainda entrando nesse negócio de atrapalhar o desenvolvimento, eu fico pensando o que será do Mudryk, porque é a primeira atuação do Sancho pelo Chelsea, é isso aí. É impressionante, o melhor jogador da equipe. E assim, não foi por pouco, né? O que ele conseguiu fazer em poucos toques, né? Eu vi o Sancho do Dortmund ali, né? Tipo, eu fiquei realmente muito feliz, né? Porque sem aquele receio, né? Um cara que eu gosto demais. Pensa, é difícil eu criticar tanto o Sancho porque eu gosto demais dele, né? Mas, cara, ele jogando hoje eu fiquei muito feliz, né? Pra não falar emocionado, né? Porque caraca, cara, que inteligência que ele tem. É muito impressionante a visão de jogo dele, a antecipação da movimentação, a maneira que ele dribla de uma maneira simples, né? Mas às vezes criando espaço para ele conseguir achar o passe certo e deixar um jogador desmarcado. Não à toa, no final, o cara tava gerando tantos problemas que virou marcação dupla em cima dele, porque ele tava gerando tanto problema ali, gerando tanto jogo, que tiveram que fazer dobra, porque senão ele ia continuar gerando espaço. Os jogadores estavam se aproveitando bem nas jogadas que o Sancho criava, e aí ele faz aquele passe para um Nkunku. É muito legal, cara. Logo na primeira partida, já dá uma assistência, tipo, 45 minutos mais os acréscimos, né? Muito bons, mas muito bons mesmos. E aí, a gente tem que falar, o cara deu uma assistência, e o Mudryk ainda não fez nenhuma participação para gol até agora nos jogos que teve. Já foi titular e tudo isso. O Mudryk pode até ser mais rápido que o Sancho, mas o Chelsea não tá pedindo apenas velocidade. Não é um time só de contra-ataque, transição. Tomada de decisão é a coisa mais importante que você tem que ter no último terço de campo. É ali que você tem que pensar muito bem o que vai fazer, pensar rápido e não hesitar. Isso o Sancho faz bem. E ele fez muito bem hoje. Não à toa, ele consegue aí essa atuação muito boa. E acredita aí que o Chelsea, se ele continuar produzindo atuações como essa, 25 milhões de libras, o que é o preço da obrigação de compra, vira uma das maiores barganhas da temporada, né? Ele jogando o seu melhor, e a gente já viu que o Sancho é capaz de fazer o seu melhor, é muito diferenciado. E a gente viu hoje a combinação Sancho e Nkunku. Pra mim, assim, o quarteto de ataque titular do Chelsea tem que ser ali um Nkunku à frente, o Palmer pode ser o 10, o Sancho vira o ponta de um lado, aí no outro lado vira essa indefinição, pode ser o Pedro Neto, o Madueke, o João Félix, nunca se sabe ali, vai depender de como cada um vai produzir, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que esses deveriam ser os titulares. O Chelsea tem que pensar em quem vai ser a equipe principal, porque assim, eu sei que é muito bom ter muitas opções, mas não dá pra ficar rotacionando o tempo todo, uma hora algum grupo vai ter que receber sequência, e eu acho que o Sancho dá ali uma atuação para fazer o Maresca pensar na titularidade dele, porque foi muito boa o jogo dele, né? De resto ali, Renato Veiga teve que jogar de meio campista, porque o Enzo Fernandes estava doente, não pôde jogar hoje, fez fazer dupla com o Caicedo, ok, nada de espetacular, mas também nada muito prejudicial. Na zaga, assim, o Fofana cometeu aquele erro, mas me impressionou no segundo tempo, jogando fora da posição dele. O Colwill muito bem na partida. O Cucurella, eu acho que não gostei do primeiro tempo, também porque ele tava indo muito para ataque, parecia até o meio atacante no primeiro tempo. E assim, né, do lado do Bournemouth, o Evanilson, eu gostei bastante da atuação dele, é um bom jogador brasileiro, ele conseguiu ali pressionar o Fofana e gerar o lance do pênalti, perdeu o pênalti, mas eu gosto da postura, eu gosto como ele procura jogo, eu gosto como ele toma decisões rápidas, eu gostei bastante da atuação do Evanilson. Não à toa que depois que ele saiu, piorou bastante o ataque do Bournemouth, né, ele tava se disponibilizando demais para jogadas e a saída dele foi muito sentida, né? O Bournemouth é bem treinado, o Gary O'Neill faz um bom trabalho, mas ainda assim tem um déficit de talento que é inegável e que não é fácil de ser superado. Então, esse é o grande desafio que vai ter que superar o Gary O'Neill. Tem alguns jogadores bons, mas assim, não é o suficiente para garantir tranquilidade e vida fácil dependendo do oponente. Sempre vai ter que trabalhar, sempre vai ter que se ajustar, e os jogadores vão sempre ter que manter um bom nível de atuação se quiserem ter chances aí de somar seus bons pontos. Então, vamos ver o que o Bournemouth faz, vamos ver como o Chelsea agora se prepara para o jogo contra o West Ham. É um oponente obviamente mais duro, é um time que vai
teoricamente tirar mais o Chelsea da zona de conforto, mas ao mesmo tempo o Chelsea tem jogadores bons, é também um time que está em início de trabalho com o Lopetegui, então a ver o que vai acontecer. Eu espero pelo menos ver um Nkunku de titular na próxima partida. Eu acho inadmissível que ele fique no banco, ele não pode ser jogador de Copas, é absurdo que ele não tenha uma partida, eu acho que ele só começou a titular no primeiro jogo da Premier League, mas merece mais, né? Eu quero muito ver isso, Sancho e o Nkunku como titulares na atuação lá contra o West Ham. Para mim tem que ser titulares no próximo jogo. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.